professora Maíra Paubel, professora de História. A gente vai aqui, olha, continuar a ver sobre algumas doutrinas da era industrial. Bom, então chegamos ao anarquismo. Para a gente chegar ao anarquismo, vamos lembrar que tem o liberalismo, que está trabalhando junto com o capitalismo, né? Está justificando. Muitos dos preceitos do capitalismo estão contidos no liberalismo. Socialismo, você tem o socialismo utópico de um lado e você tem também o socialismo científico. A gente chega aqui ao anarquismo ou comunismo libertário. Essa é uma forma, é uma ideologia, né, é a mais radical de todas. Por quê? Ela pensa numa supressão de toda forma de governo. Não acredita em nenhum governo para representar, para organizar, ou seja, é como se a sociedade não precisasse de uma instância superior, uma instância que fosse além dela para poder organizar. Pensa na liberdade geral. Às vezes algumas avós assim entram num quarto todo bagunçado e falam: nossa, isso aqui está uma anarquia. O que está querendo dizer com essa expressão? Quer dizer, uma bagunça. Porque por muito tempo foi assim que se referiu ao anarquismo, com uma grande bagunça. Porque pode tudo, porque não tem governo, porque tem uma liberdade geral. Mas não é assim, isso é uma visão muito superficial. Mas de fato, você pensa numa forma de governo inexistente, não existe, e você pensa na liberdade. É contra a propriedade privada, né? Isso daí próximo também do socialismo utópico, a exploração também. Agora, não existe nenhum tipo de hierarquia, não existe alguém que é a mais, alguém que é a menos. Então assim, mas nenhuma mesmo. Não existiria governo, nem exército, nem igreja, nem partidos, nem nada. É todo mundo livre, todo mundo igual, ninguém está mandando em ninguém. Então, ela é bem mais radical do que o socialismo, por esse motivo. Seria uma passagem enquanto, quando você pensa no socialismo científico, você pensa no socialismo como uma etapa de transição onde você sairia do capitalismo, você precisava de alguma forma ajustar as estruturas da sociedade para no fim chegar à forma plena que seria o comunismo. Ao anarquismo não, é uma passagem direta, você sai do que tem hoje indo para a eliminação total do Estado. Esses aqui, gente, são os símbolos do anarquismo. Ainda hoje é possível ver essas marcas pelas paredes, em pichações na rua. Você vê que aqui, ó, aqui é como se fossem correntes, né? Um homem se libertando, quebrando as correntes e o símbolo do anarquismo. O que está querendo falar com isso? É como se a sociedade, como se a forma de governo, as estruturas, as hierarquias que a gente tem na nossa sociedade fossem formas de formatar e amarrar o indivíduo. Então a anarquia seria uma libertação, quando você não teria mais nenhuma estrutura dessa que fosse opressora ou que tentasse definir e delimitar os rumos. Aqui são, né, alguns dos que pensam sobre anarquismo. Você tem o Mikhail Bakunin, que é o maior líder anarquista. Ele é chamado anarquismo terrorista, porque usa a violência como método. O objetivo seria a destruição de toda a ordem burguesa. Então assim, se você vai fazer uma transição do capitalismo para o anarquismo de uma forma geral, você precisa destruir a burguesia. E aí destrói a burguesia como? Com a violência, seria o anarquismo terrorista. Você tem o Pierre Proudhon, que chegando ao que é a propriedade. Ele até aceita pequenas propriedades, mas assim, com empréstimos sem juros e cooperativas. O Estado depois seria abolido, uma república de pequenos proprietários. Outro representante são Tolstói e o Kropotkin. Você tem também a doutrina social da igreja. Você pensa, a igreja? Sim. Nessa questão das ideologias norteadoras, a igreja também aparece com uma proposta, também aparece pensando sobre o estado das coisas, tá?
Principalmente, né, o Papa Leão XIII, ele lança a encíclica Rerum Novarum, que é essa daqui. E aí o que ele fala? Ele vai falando algumas coisas de como estava daquela forma. Ele é contra a exploração de operários. Sabe aquela luta de classes que o Marx fala? Então, ele é contra essa exploração dos operários, mas, ao mesmo tempo, ele é contra a luta de classes e principalmente o marxismo. Tá? Por muito tempo, a questão da Igreja Católica se botou muito forte contra os ideais marxistas. É como se fossem polos opostos e irremediáveis. A religião, que seria um instrumento de reforma e justiça social. Então, assim, a justiça social não viria através da luta de classes, não viria através de uma revolta do proletariado, e sim através da religião. Então, por que teria essa reforma? Por que acabaria a exploração? Ele pensa num apelo ao espírito cristão dos empregadores. É como se fosse assim, como se os donos dos meios de produção, né, os patrões, seguindo esse espírito cristão, tivessem que parar os operários, de explorar os operários. Então você vê que assim, ele está tentando pensar numa nova... Ele está, de fato, querendo uma mudança, né? Queria diminuir essa exploração. Mas ele pensa na questão religiosa. Ele acredita que através da fé, que através do espírito, né, através do espírito cristão, pudesse diminuir essa exploração. E aí ficou conhecida como doutrina social da igreja. Bom, a gente chega aqui ao positivismo. O positivismo ele teve grande influência aqui no Brasil. A nossa bandeira, né, o lema Ordem e Progresso, é um lema positivista, de influência positivista, tá? O positivismo tem como principal, né, expoente Auguste Comte. Ele pensa que a ignorância é a fonte dos problemas, né? É visto como uma ideologia meio elitista, tá? Intelectual elitista, porque olha só, ao mesmo que você pensa que a ignorância é a fonte de todos os problemas sociais que existem, tá? E pensa, por exemplo, que o governo teria que ser uma elite intelectual. Então, não só uma elite de dinheiro, mas também uma elite pensante. E a ciência é vista como evolutiva, é o caminho para a resolução de todos os problemas. Através da ciência, através desse avanço, né, avanço na questão da descoberta e vencendo a ignorância, botando um governo intelectual, você conseguiria vencer todos os problemas. E ele, gente, é contra a democracia. Por quê? Ele acha que na democracia você dá a possibilidade dos ignorantes interferirem politicamente. Por exemplo, se você pensa numa eleição, né? Na eleição, muitas vezes, aquele candidato que perde acusa os eleitores do opositor, né, do seu rival, de serem o quê? Ignorantes, de não pensarem. Por quê? Você está levando quase que esse lema positivista, de que quem tem que governar é uma elite intelectual e quem pensa diferente é ignorante. E é por causa da ignorância que tem que acabar com a democracia. Porque na democracia você está dando voz para todo mundo, inclusive aos ignorantes. O lema dele, né, o lema é ordem e progresso. E além disso, se você for tentar resumir, o positivismo é o seguinte: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Ou seja, você alcança o progresso se você tiver ordem e amor. Então, vamos chegando aqui ao final. Tchau!